em África acaba por ser algo novo, um regime novo, sobretudo para algumas regiões da África, né, em função daquilo que foi o processo de colonização que os países africanos foram vivendo, né? Após esse período de descolonização que foi acontecendo na África, embora não olhada às vezes como forma muito uma descolonização que se quer dentro daquilo que são os desejos dos povos africanos, mas o regime que se foi adotando a priori em algumas regiões da África foi o regime totalitarista, no caso da Angola, por exemplo, né? Então, a posterior, vai acontecendo que os povos africanos foram tomando as suas liberdades e, por outra, e pensando em implementar o regime que se adequasse mais de acordo àquilo, à realidade do seu próprio povo. Por exemplo, nós fomos adotando a democracia, e isso tem a sua substância naquilo que foi então o processo de independência do país, e posteriormente também o seu marco no Acordo de Alvor, quando o Rosa Continho, né, naquilo que foi a mediação, atribuindo o poder, né, o processo, ou seja, foi mediando o processo de transição do Estado colonial para a independência, e Angola foi então optando pela a democracia. E essa democracia não pode ser implementada como uma ideologia importada de um contexto estranho para o nosso contexto, e não procurar contextualizar com aquilo que é a nossa idiosincrasia na condição de um povo que tem a sua especificidade do ponto de vista cultural e até espiritual. Então, a implementação dessa ideologia, claro, vai criando algumas implicâncias naquilo que é a realidade do nosso povo. Até porque temos grupos que pretendiam até então concentrar o poder, né? E que a aceitar a democracia até certo ponto também vai criando vai criando certas implicâncias naquilo que é as suas intenções, que consistia anteriormente na monopolização do poder. E dessa forma vamos notando na África alguns países que há um certo despertar por parte da população, querendo enveredar para aquilo que é a democracia plena, e dessa forma vão criando grupo de pressão que vão pressionando, de certa forma, os grupos que governam de modo a aceitarem e implementarem a democracia na sua plenitude. Pois, mas lá está, suscita a questão que se calhar vamos falar, vamos colocá-la lá mais para frente. Caro Mukama, é Mukama, não é? Makama, faltam convicções aos africanos para efetivamente aceitar do que disse o Dr. Sábado. Posso estar a deduzir mal, mas se estiver a deduzir mal, faça as correções. Faltam convicções aos africanos para aceitar a democracia, que entre os regimes é eventualmente o mais sensato, o mais pacífico, que permite que haja um revezamento de mandatos. Hoje está um no poder, amanhã está outro. Acha que faltam convicções? Qual seria então daí a pergunta central? O melhor sistema, qual o melhor regime político se adequaria ao nosso continente? Mas respondendo a esta pergunta, faltam convicções em sua opinião? Certo. Bem, cada sociedade tem a sua realidade. E quando a gente fala de regime político, isso vai depender concretamente da zona onde vai ser implementado. Porque se a democracia não está a funcionar, claramente que tem que se tentar com outro sistema. E qual seria o outro sistema, em sua opinião? O sistema pode ser qualquer um, mas desde que seja aplicável. Pode ser a ditadura, pode ser a democracia, pode ser a monarquia, mas desde que seja aplicável ao contexto da região. Porque se nós virmos, né, a democracia não é algo tão recente em África. Porque segundo o Patrício Batsikama, cá em África já havia democracia. Mas só que a democracia que havia em África era uma democracia muito, mas muito diferente da democracia ocidental. Era uma espécie de democracia igual da democracia ateniense, em que nem todo o povo participava diretamente. E claramente que nos dias odiernos a democracia em África, que é a democracia liberal, não está a funcionar. A democracia liberal não está mesmo a funcionar. E se nós analisarmos, cada região teria um regime. Por exemplo, se nós olharmos a região do centro de África, que é a África Central, o regime monárquico seria aplicável. Por que o regime monárquico será aplicável na África Central? Em função dos acontecimentos que acontecem.
né? Na África Central havia um reino chamado Reino do Congo. Reino do Congo, apesar de ter um regime democrático antigo, foi uma monarquia. E vários reis passaram no Reino do Congo. E hoje a gente vê líderes a se proclamar rei na África Central. Por exemplo, o antigo presidente da RDC, Mobutu Sese Seko Kokongendo Wazabanga, autoproclamou-se rei. Mobutu Sese Seko Kokongendo Wazabanga autoproclamou-se rei em função dos vestígios que o Reino do Congo tinha. E não só Mobutu Sese Seko Kokongendo Wazabanga que se autoproclamou rei na África Central. Havia também o Jean Bédé Bokassa, da República Centro-Africana. Depois dele derrubar o David Dacko, que foi o primeiro presidente, em 1967, Jean Bokassa autoproclamou-se imperador vitalício. E não só Jean Bédé Bokassa, tivemos também o Idi Amin Dada. Entende-se por regime político conjunto de instituições políticas, né, pelas quais o Estado exerce o poder sobre a sociedade, em síntese. E essas instituições, elas são várias. Portanto, como se diz nas democracias, constituem os pilares, ou os três pilares, né? Consoante sejam o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, não é? Portanto, são esses três poderes que em democracias constituem as principais instituições políticas, aquelas que vão dar lugar, portanto, à definição de regime político de cada sociedade. A sua classificação varia, portanto, de acordo ao contexto, como dizia aí o meu amigo, lembra-me só o nome, Makama, não é? Atendendo os próprios contextos. Exatamente, atendendo os próprios contextos. Que isto começa, na verdade, desde a época clássica, a antiguidade clássica, se quisermos, depois os medievais e agora que falamos da idade contemporânea. Portanto, cada uma dessas fases foi marcada, digamos, por estruturação, por formação e definição de regimes políticos distintos, mas na verdade hoje por hoje nós assistimos a readaptação, uma adaptação daquilo que já foram os conceitos anteriores, nomeadamente a monarquia, não é? E também a aristocracia e por último a república. Portanto, esses três tipos de regime foram defendidos desde Platão, Aristóteles, foram também subscritos por Cícero e outros, até o São Tomás de Aquino. Portanto, com um ou outro elemento, são esses os três principais regimes políticos que até hoje nortearam a atividade política das sociedades. Como eu dizia, a sua classificação e também a sua modelação obedeceu, digamos, a distinção, a distinção dos vários contextos que o mundo foi enfrentando. Portanto, hoje por hoje, e olhando sobretudo para aquela perspectiva que o Maquiavel nos traz no seu livro O Príncipe, não é? Nós estamos sobretudo sobre dois regimes básicos, que são mais ou menos a república e a monarquia, que de certa forma nós hoje vamos ver como, portanto, a democracia e autoritarismo. São estes que dominam, portanto, aquilo que tem sido a atividade política. É preciso também lembrar que, por exemplo, nós, até antes desta época, nós, e sobretudo um pouco aí na Alemanha e também na Itália, tivemos aquilo que era o totalitarismo, também como um regime político, não é? Ainda assim, assumindo as três características, portanto, a democracia, autoritarismo e totalitarismo, que na verdade não deixam de ser uma adaptação da monarquia, a aristocracia e a república. A questão é que nos dias de hoje já nem se fala muito no totalitarismo, sobretudo com o desaparecimento do regime de Mussolini na Itália e o regime, portanto, nazista, fascista, obrigado, pelo Hitler na Alemanha. Assim sendo, a aplicação de cada um desses regimes, volto a sublinhar, depende de cada sociedade em função do contexto que atravessa. E aí penso que o meu amigo Dauto Makama terá sido muito feliz na sua fala, porque há um problema. Primeiro, é preciso lembrar que nós na África não é que estejamos a viver um processo democrático novo. Ou seja, a democracia na África não é novo, não é. E também volto a citar o Patrício Batikam, traz muitos elementos que nos fazem crer que, na verdade, nós, mesmo antes dos brancos ou dos portugueses cá estarem, nós já éramos uma democracia, mas uma democracia do tipo africano. O grande problema é que hoje, que toda a gente quer assimilar
a democracia do tipo ocidental, que é a liberal. Aí está o maior problema. E aqui vale a pena também citar o Dr. Marcolino Moco. No seu livro Angola por uma Nova Partida, faz referência a isso, desta necessidade dos países ou das sociedades aprenderem, digamos, a olhar para os seus contextos, estabelecerem regimes e modelos políticos que melhor os convém. Mais uma vez, dar os parabéns ao meu amigo Dalton Macama, não é? Portanto, se nós olharmos essa perspectiva, temos plena certeza de que nós, mesmo a questão dos golpes de Estado que nós hoje enfrentamos e cada vez mais acentuada na África, parece que encontraremos uma solução de lidar com isso, porque os golpes de Estado, na verdade, têm sido como uma consequência daquilo que têm sido outros golpes de Estado constitucionais. Infelizmente, nós falamos mais dos golpes de Estado militares e nos esquecemos dos golpes de Estado constitucionais que têm sido engendrados ou praticados por governos, não é? Quando muitas vezes aproximam-se do fim do mandato e veem que não querem deixar o mandato, já alteram as constituições, depois abolem os parlamentos, fazem isto e aquilo com vista a um programa, a um projeto de manutenção do poder ocidental, mas pode não ser aplicável para a África, por causa dos contextos. Aliás, a educação dos próprios povos também conta muito para isto. Há povos que melhor lidam com uma monarquia. É um povo que melhor lidam com um regime diferente. Isso não sou apologista de adoção de uma democracia do tipo liberal ou ocidental. Porque é por causa deste tipo de democracia que os próprios ocidentais usam líderes africanos para dar continuidade ao fator colonização, só que revestido de outra forma, a neocolonização. É um pouco o que se passa aqui pela África Central. Mesmo tendo instituições fracas, isto não acontece em vão, não acontece de forma gratuita. Tudo isto é programado. Portanto, se nós olharmos... Os africanos são tão ingênuos que se deixam manipular perpetuamente? Às vezes, e veja, os líderes, sobretudo, sabe que isto passa... vão nessa perspectiva. Não, deixa-me só terminar para não perder o raciocínio. Olha para a questão, por exemplo, do golpe de Estado que ocorreu antes do Ghana, foi... não quis dizer antes do Gabão? Não, antes do Gabão foi o Níger, não é? Pois. Depois do golpe de Estado, como é que a União Africana se posicionou? Mas isto é um problema de instituições. Não, espera. A União Africana se posicionou a favor dos colonizadores, que é a favor das potências, da França, Estados Unidos e outros. Quer dizer, condenando o golpista. É verdade que nós não podemos ser apologistas dos golpes de Estado militares, sobretudo quando eles não têm um fim da satisfação do interesse comum ou do bem comum. Porém, é preciso abrir aqui uma aspas. Temos de olhar para os próprios povos, como é que o povo reagiu a este golpe do Estado, sobretudo do Níger, depois do Gabão. O povo aplaudiu. Quer dizer que o povo entendeu ou identificou as Forças Armadas como estando muito próximo ao poder, que podia realizar os seus intentos. Daí que o povo se identificou. Agora, o que se espera é que, de facto, possa se voltar à normalidade, devolvendo o poder aos civis, coisa que ainda não aconteceu, não é? Mas, de facto, os povos aplaudiram. E pensamos, quando os povos aplaudem, estão a emitir aqui um comunicado, uma comunicação muito forte. Naquela altura tínhamos as monarquias a reinar. Nas nossas sociedades africanas também tínhamos uns reinados. Pronto, tínhamos um reino, tínhamos um soba, um rei, e esse tinha as suas características. E não há diferença desses tipos de governação tradicional também com a civilização europeia. Todas as sociedades, na sua essência, começaram com uma estrutura política baseada no poder tradicional, nas monarquias. E o que aconteceu na Europa é que foram mais antecipados, começaram já há séculos, e nós, mesmo estando começando também há séculos, mas só agora, com a nova cultura política, podemos perceber que, afinal de contas, nós tínhamos também os nossos reinos e eles tinham a sua base de gestão política com base nas suas características. Por exemplo, como era no poder tradicional escolhido um rei. Lá no princípio, havia uma influência dos traços da liderança
mais fisiológicos, mais de influência comunicativa, de capacidade de influência, por exemplo. O Reino de Bailundo, por exemplo, foi constituído através de um senhor que se deslocou do Kwanza Sul atrás da procura de animais, depois se instalou no Bailundo e como trazia uma arma, com aquela arma fez diferença para derrubar o que encontrou lá e constituiu o reino. Okay. E isso aconteceu também com outros reinos, só para citar. Mas o que aconteceu? Depois dele estabelecer o reino, ele criou regras e princípios. E assim aconteceu também com outros reinos. Estamos a falar concretamente de Angola. Escolheu a via de matrimônio e a via da linhagem familiar, okay? O parentesco, para a sua sucessão. Por exemplo, tinha uma característica da gestão e ponderação do poder, o controle do poder, através de uma corte composta pelas pessoas notáveis das famílias. E já havia tendências de golpes, tendências de contestação do poder estabelecido através de outras linhagens que tinham interesses também na gestão do poder. E o rei tinha uma forma de antecipar-se a esse tipo de acontecimentos. O rei, por exemplo, poderia criar alianças com as linhagens mais fortes que contestavam o poder. Concedia alguns privilégios a algumas daquelas alianças. O rei poderia também, por via da cedência desses privilégios, podia buscar um casamento com outras linhagens. E é por isso que os nossos reis tinham muitas mulheres. Não era porque gostavam de ter muitas mulheres, mas era uma forma antecipada de ter todas as linhagens sob seu controle. Então, ela, em função da mulher que trazia, também trazia consigo os familiares da mulher junto da corte. Então, isso trazia representatividade. E a forma de decidir as políticas, as decisões da comunidade, era através da democracia deliberativa. Aí onde estamos a falar da democracia. Já existia a democracia, o meu amigo Makama falou de democracia tipo africana. Mas a democracia tipo africana é o quê? Era a democracia deliberativa que era exercida entre a corte, no momento da decisão das políticas e da comunidade através do rei. Ou seja, o rei não era uma pessoa que tinha todo o poder. Ele tinha moderação na gestão do seu poder através da corte. A corte seria aquilo que hoje chamamos de Conselho dos Sábios, né? Como a Igreja Católica tem o Conselho Papal, hoje podíamos dizer o Conselho de Ministros. Mas era a corte, eram vários elementos especializados, okay? Um respondia para o exército, respondia para o comércio, respondia para a gestão das famílias, respondia para a justiça. Então, essa corte tinha então o papel de moderar o poder do rei e substantivar ideias criativas a que o rei decida de acordo com os maiores interesses sublimes da sua comunidade. Então, havia uma questão também que se pode discutir, que é a questão do mandato do rei. O rei não tinha um mandato determinado. Limitado, no caso. Exatamente. O rei, o seu limite era a sua morte. Porém, essa morte era encomendada. Sempre que o rei chegasse a uma altura em que a velhice estivesse ali a progredir, né? A corte entendia que era necessário agora remover o rei porque poderia prejudicar a sagacidade do exército. Um rei velho já não tinha petulância, já não tinha capacidade para dirigir um exército agressivo. Então, essa corte, mediante um critério de segredo, eles envenenavam o rei. O rei morria, mas eles transmitiam uma miticidade que o rei não morre, apenas está a relaxar ali. Está descansado. Exatamente. Está a relaxar ali. E então nomeavam um rei mais jovem, mas com base na linhagem. Eles iam buscando a linhagem. Pronto. Daí que essa teoria do parentesco, da linhagem, da poligamia, a aliança, nos acompanhou o comportamento dos nossos regimes tradicionais, baseado no poder tradicional. Agora, ali onde podemos discutir como isso tudo desaparece, ok? E por que hoje andamos à deriva? Se a democracia e o poder tradicional podiam coexistir ou não?
Sim, o problema todo foi a colonização. Quando surgiu a colonização, as suas premissas básicas foi a alienação da cultura. Portanto, a colonização tinha a visão de suprimir as culturas tradicionais para impor a sua cultura. Então, dali que, quando surgem as polis, portanto, com a nova civilização colonial, surgiram as cidades, e nós temos uma caracterização que não podemos escapar. É que o poder tradicional era baseado na concepção tribal. Quando surgem as polis com a colonização, essa concepção tribal desaparece com a agregação de várias tribos na polis. Então, como é que se podia dirigir na polis várias tribos? Tinha que aí naturalmente surgir uma nova forma de gestão dos interesses das comunidades, olhando para as várias tribos, olhando para as várias nações. Dali que houve este desaparecimento, o miticismo do poder tradicional. Tivemos ainda a influência da Igreja Católica também, que veio contrariar fortemente a poligamia do rei, o poder tradicional instituído, podia condicionar o poder, a legitimidade da autoridade tradicional, e a contestação que podia ser feita junto da corte pelos súditos passou a ser agora, os súditos saíram da corte e passaram a reforçar-se junto do poder tradicional para rebelar-se contra o seu próprio reino. Então, começou a fragilidade do poder tradicional aí, com a influência do poder colonial, e esse poder passou a sobrepor-se sobre o poder tradicional. Inclusive, alguns reis foram batizados pela cultura portuguesa. Vamos ver, por exemplo, a rainha Zingabandi, né? Ficou Ana de Souza, e para Portugal chamou Ana I. O rei Zingancuvo, por exemplo, ficou Dom João, ou João I. Portanto, essa transformação da nossa cultura, da nossa tradição, para a visão colonial portuguesa, está por detrás de tudo isso que está a acontecer. Exatamente. Portanto, nós criamos um mapa mental da governação com base na referência portuguesa. Os nossos avós, nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais tiveram um mindset todo era estruturado com base na gestão da organização política portuguesa. No caso da Angola. Temos problemas francófonos, temos problemas anglófonos. Também o conceito foi o mesmo. Então, veja o que aconteceu. Se o sistema português trouxe uma cultura mais ocidental, em detrimento da nossa cultura, e depois criou-se uma estratificação. Ele criou uma estratificação das sociedades. Os ricos, os intelectuais urbanos, pequenos burgueses, assimilados. Depois criou uma outra sociedade dos indígenas, aqueles postergados para lá, né? para tipo de sociedade mais tradicionais, mais básicas. E esses grupos classificados, estratificados no sistema português, assimilados, tiveram que procurar condições de se unir, né? Criar um instrumento de defesa mútua dos seus interesses, para ver se percebem que dia menos dia conseguiam ter as suas independências. Infelizmente, surgiram as independências e os heróis das independências encarnaram o modo político português. Então, acedemos, no caso de Angola, 11 de novembro de 75, quem constitui, quer dizer, o poder constitutivo da Angola não foi o soberano povo da Angola. E porque era necessário considerar que Angola é um conjunto de nações. Sendo um conjunto de nações, tinha várias tribos e tinha vários reinos. Tendo vários reinos, o seu projeto constitutivo tinha que se basear na vontade destes reinos. Vamos buscar o exemplo dos Estados Unidos da América. Quando fez a sua Constituição, teve que procurar até interesse de uma pessoa. Pronto. Ao construir uma nação americana, temos de olhar para o interesse de todo americano. Pronto. Foram buscar os pequenos reinos, foram buscar grupos de interesses, comerciantes, proprietários de terras,
indivíduos, trabalhadores, camponeses, foram discutir com cada um para que a Constituição americana incluísse no seu conteúdo os interesses de todos. Em Angola e na África isso não aconteceu. O colono saiu, ela inspirou o projeto constitutivo, criou as constituições, ainda por cima, ele próprio criou os seus delfins para a sua continuidade. A maior parte dos líderes em África, e esses que detêm o poder até hoje, uns estão a sofrer golpe do Estado. Estamos a ver os casos dos tempos, né, dos dias de hoje, por exemplo, o caso do Níger e do Gabão. São líderes que participaram ainda do processo de transição, né, para a independência, ou seja, e participaram até do processo de descolonização do seu próprio contexto, né, ou vão participando, porque hoje em dia até são poucos os territórios que conseguiram, sobretudo, descolonizar do ponto de vista geral. Na África, o poder foi entregue a certas entidades. Na verdade, como disse aí o nosso colega de painel, deveria ser levado à mesa para que todos os grupos de diferentes etnias, de determinados contextos, decidissem com quem ficaria o poder e que tipo de modelo que poderia se ajustar às suas próprias culturas. E, na verdade, o Ocidente, ou seja, o europeu, no processo de colonização, teve as suas lições bem estudadas de forma prévia, que para conseguirem, sobretudo, dominar certos territórios, precisaram primeiro tocar naquilo que é a alienação da própria cultura local. E depois dividir esse próprio povo para um contra os outros e para melhor reinar. Aconteceu, por exemplo, no Reino do Congo, nos anos de 1482, quando chegam os portugueses, isso Diogo Cão, o primeiro indivíduo com quem ele entrou em contato foi mesmo o rei, né? O rei, que era na altura um Zingancuvo. O Zingancuvo aceitou ser batizado, mudado o nome, mas depois foi aconselhado pela sua corte de que isso poderia perigar o destino do próprio território, que era o Reino do Congo. Então, o rei posteriormente faz um recuo. Ele revoga o nome que lhe foi atribuído, revoga o batismo, mas posteriormente o seu filho, que era um Mbemba-Nzinga, foi novamente estabelecendo negociações com os portugueses. Os portugueses foram astutos, conseguiram convencer o seu filho, voltaram a batizaram o filho, e o filho revolta-se contra o pai, apesar de que o seu sobrinho, que era o Pazo Anquitina, também foi avisado pelo próprio, ou seja, foi aconselhando o rei a não aceitar a crença ocidental, né? O Pazo Anquitina, por norma, seria o herdeiro direito, porque era o filho da irmã, e nós temos essa capacidade de perpetuação do poder através do matrilinear, né? Matrilinear. Logo, seria o sobrinho que poderia alcançar o poder. Mas o seu filho, como era ganancioso, e porque na Europa era basicamente os filhos seriam príncipes, depois tornariam-se rei. Então os portugueses conversaram com o filho do Zingancuva a dizer que tu és o verdadeiro herdeiro, não o teu primo, nesse caso. O que acontece é que depois o próprio primo foi também perseguido pelo próprio filho do rei, que no caso que era o Mbemba-Nzinga, e o Mbemba-Nzinga aceitou ser batizado, teve boas relações com o presidente de Portugal na altura e também boas relações com o Papa. Quer dizer, eles tinham certos interesses inconfessos no Reino do Congo, aproveitaram-se da ingenuidade do filho, que desrespeitou a própria cultura, aceitou ser batizado e alcançou o poder na condição de filho, que por norma seria o sobrinho. Então, começou-se a alienar a cultura, e uma das orientações que foi dado a Mbemba-Nzinga foi de que deveria acabar com a crença. Quando toca-se na espiritualidade, acaba-se com aquilo que é o desenvolvimento de certos povos. Acontece que batizaram um Mbemba-Nzinga. Mbemba-Nzinga agora estava a professar a crença cristã e teve a autorização então de acabar com a religião totemista. É nesse caso que foi morta, por exemplo, a Kimpa Vita foi morta nesse contexto porque professava a religião cristã. E dessa forma foram alienando os reinos. Posteriormente foram também no reino do Ngola Quiluange, né? Ngola Quiluange mostrou resistência até certa altura, mas depois da sua morte a sua filha toma o poder e aceita ser batizada. Então começou a se fragilizar aqui aquilo que era as culturas africanas, e não só a questão da cultura. Está-se a falar da cultura, está-se a falar da política, está-se a falar da economia e dos outros elementos que fazem com que seja possível a consolidação de uma nação. Então, nos dias, esse método agora usado, exportando isso vamos já trazer para os nossos dias. Pois. Ok, então esses métodos usados pelos portugueses foi se perpetuando e chegar até os nossos dias.
Aconteceu o mesmo, por exemplo, com o MPLA, no caso. Acontece que havia o interesse nacional, se assim diríamos, que na verdade eram mais entidades naquela altura que já tinham uma visão do ponto de vista de política ocidental mais apurada, né? E dessa forma foi surgindo partidos como a UNITA, FNLA e outros na altura que também foram se levantando, né? Aproveitando-se daquilo que era ganância por parte de alguns líderes africanos e sobretudo líderes partidários, que era o caso de movimentos na altura, que era o MPLA, FNLA, UNITA, aproveitando-se daquilo que era a ganância desses líderes, foram então apresentando certas propostas que, mesmo que eles se retirassem daquilo que era o nosso território, continuasse a ser salvaguardado os seus interesses aqui no nosso território. Então, quando se fala de Acordo de Alvor, fala-se aquilo que foi posto à mesa, mas o mais importante no Acordo de Alvor foi aquilo que foi discutido nos bastidores de Alvor, que foi basicamente entregar poder a certas entidades que poderiam depois sair publicamente através de algumas estratégias já montadas pelas essas entidades coloniais e poderiam anunciar que o poder vai ser, sobretudo, dirigido por eles. E isso foi acontecendo. E depois criou-se a democracia em função também da coerção ou da pressão que foram sofrendo por intermédio dessas outras entidades partidárias, né? Criou-se a democracia também, assim, diríamos, de fachada, né? Implementou-se a democracia, mas é uma democracia onde já se sabia quem deveria tomar o poder e que essa entidade que deveria tomar o poder deveria salvaguardar os interesses das entidades coloniais. E dessa forma aconteceu em Angola, aconteceu, por exemplo, também na África do Sul. Disse que criou-se a nação cor-de-rosa através de Mandela, mas que no fim do dia continuou-se a salvaguardar o interesse dos ingleses, né? E que depois estamos a ver o que está acontecendo. Hoje a Inglaterra quer separar, os ingleses querem separar, criar a Inglaterra do Sul e a Inglaterra do Norte. E estamos a ver que isso depois poderá também criar outras implicâncias nos próximos tempos. E, desculpe só, vou também trazer isso para, por exemplo, meu colega, vou só tentar dar mais realce a um ponto que o meu colega disse, tipo, quando falou sobre os Estados Unidos da América, em que foi todo mundo chamado à mesa para discutir aquilo que seria o destino da América, mas na verdade os negros foram postos à parte também. E o indígena na América até hoje também é subjugado. Por exemplo, os nativos na América do Norte, hoje em dia não são tidos nem achados. Por exemplo, quando está-se a falar de nação, e olha-se muito para a América como um exemplo de nação, também poderíamos, se calhar, estar a deixar de lado certos elementos que podem comprometer aquilo que é a democracia plena, por exemplo. Hoje até já há referências que põem em causa, aliás, evocam a situação dos Estados Unidos. Vemos um Trump, não é? Certo. Volta e meia põe em causa a democracia. E isto tudo coincidindo com Acontece, por exemplo, também no Brasil. Quem governa o Brasil são os caucasianos. Onde é que estão os indígenas brasileiros? Onde é que estão os povos? Por exemplo, há um escritor brasileiro, que também é sociólogo, Ailton Krenak, que fala muito sobre a questão dos indígenas, a desigualdade existente entre algumas raças no Brasil e entre essas raças caucasianas que vão decidindo o destino do país e também o lugar que é submetido o indígena no Brasil. E aqui em Angola não foge de regras. Nossos indígenas onde é que andam? Nós temos várias etnias, nós temos vários grupos étnicos, ora estamos juntos, mas ideologicamente há um distanciamento significativo. Nós não estamos juntos, mas não estamos misturados.